Salve, gente! Começando mais um PGMB aqui nesta plataforma bonita, cheirosa, cinza. Não entendi por que cinza. Hoje a nossa farda não é preto agora. Não é. Você me avisou, esqueceu de me avisar. O produtor esqueceu de avisar você, Charles Brown? Esqueceu o estagiário. Não estagiário. Nosso novo estagiário, né? Isso. É. Esqueceu de mandar mensagem. Vamos demitir esse novo estagiário. Mas eu acho que eu tenho uma impressão de que era a blusa mais em cima da roupa. Ah, você é prático. Prático, porque eu não sei se é o seu caso aqui, mas lá em casa, se você deixar para pegar, se eu caso, né, eu vou pegar aquela blusa lá do fundo, eu sempre desarrumo. E aí é problema. É melhor depois. evitar. Então aquela que tá em cima, você tem aquela visão, você tira logo. É melhor evitar. Porque se puxar de baixo, vai. E aí você não Dizem volta. que se pegar, levantar todas, tirar de baixo e colocar de volta, também funciona. E o pior, parceiro, que eu não consigo fazer isso. Porque a graça que eu acho é puxar do jeito que tá. Com cuidado, né? Aí você vai, no último instante desmorona tudo. Isso, Pô, rapaz. Aí depois, o problema tá feito. Mas é isso, o amor perdoa tudo. Né? Perdoa. E aquela piscadinha, né? Já deu uma piscadinha? Não? Ainda não. Tá. Hoje não, ainda não. Pois é, começando mais um PGMB. Sempre com convidados especiais. Nosso sarrafo a gente não desce, né? Não. Isso aí a gente consegue manter, graças a Deus, né? Lá em cima. Nosso convidado de hoje é ele. Jairo Torres. E até que fim corintiano nessa casa. O quê? Corintiano, parceiro? Mas logo essa semana o corintiano? O corintiano. Será que tá feliz hoje? Tá feliz hoje? Não tá feliz, não? Pobre Corinthians. Rapaz. O que aconteceu com o Corinthians, hein, Charlie Brown? Você que é nosso especialista em futebol. O que aconteceu com o Corinthians, Charlie Brown? Rapaz, eu vou dizer, é porque eu não acredito em mandinga. Mas parece que foi forte. Rapaz. Você é com a cabeça de jegue enterrada ali. Rapaz, eu não sei se tá enterrada. Tem alguém com a cabeça de jegue. A coisa tá complicada pro Coringão. Muito. O segundo maior time do Brasil em número de torcida, né? O Coringão ficar na primeira divisão no que vem... Já tá no lucro, né? Vai dar trabalho, né? Vai dar trabalho. Mas tem uma briga boa, né? Tem alguns times ali que estão querendo permanecer na zona de degola, né? Brigando pra descer. O Fluminense é que tá dando tchau, né? 4 vitórias seguidas. Thiago Silva um zagueiro resolveu o problema do apareceu aí. Parceiro, você nunca teve aquele colega de escola não que você confiou? Aquele colega de escola que você disse bem assim, rapaz, ele tá aqui eu agora. Vou arrumar uma briga porque eu sei que eu não vou apanhar. Imagina aquela gurizada olhando pra trás e vendo o Thiago Silva. O Fluminense parou de sofrer gol, né? Isso é verdade. Então, aí, meu amigo, resolveu a situação, né, pai? Mas é isso. Mas é isso. Nosso programa de hoje, como sempre, muito especial. E a gente faz uma pergunta clássica aqui para o nosso convidado. Claro. Jairo, diz pra gente aí, quem é Jairo Torres? Ih, rapaz. Jairo Torres, paulistano ali de Santo André. E vivendo uma vida meio nômade. Vem para a Bahia com 2 anos de idade. Conhece o reino de Deus, conhece Jesus ali por volta dos seus 16 anos. E daí para frente é uma nova história, né? E aí Maria Olga aparece na nossa vida, nos casamos. E hoje já temos até 2 netinhos, por enquanto. E seguimos nessa marcha aí com muita esperança de que logo, logo tenhamos um encontro com o noivo Jesus. É isso. Muito bem. Olha aí. Tu sabia que aí tem sangue libanês? Sangue libanês, Marcelo? Sangue libanês. Você sabe que o Líbano tem uma história muito forte com a Bahia, né? Tem muitos libaneses na Bahia. No caso dele, ele é de São Paulo, né? Santo André, Grande São Paulo, né? Isso. ABC. ABCD, né? Que tem Diadema ali colado também. Mas o Líbano tem muitos libaneses lá principalmente no sul da Bahia, né? Na região do Cacau tem muitos libaneses. O pessoal chamava de turco, tem até uma novela que tinha um personagem que fala, turco não, libanês. Não lembro de novela não. Isso era nos 90, Charlotte. Esse é o tempo que as novelas ainda eram legais. Ainda dava pra assistir, né? Dava pra assistir. Pois é, então tem sangue libanês, pastor? Os Abdons, os Musser, né? Pessoal, meu avô, sírio-libanês, ainda não era só Líbano e Síria separados, eram só país, né? E ali, na década de 1920, meu avô foge das constantes guerras no Oriente Médio,
foge num navio para a Inglaterra, depois vem para o Brasil e forma família. E formou uma família grande, morando em Salvador, na região ali da Cidade Baixa. E meu pai era Jaime de Mustafa, né? Herdou esse sobrenome. Eu não tive a oportunidade de conhecer meus avós. Minha avó eu conheci. Minha avó eu mas peguei. Era libanesa também? Não era libanesa, mas ela também era da região ali do Oriente Médio. Eu não tenho muita informação precisa. Meus irmãos falam que ela era espanhola, outros dizem não, ela era da região do Oriente. E isso se perdeu um pouco, né? A gente não tem essa informação concreta, mas meu avô sim. E as lembranças eram do meu avô tomando banho, e era o momento que ele resolvia cantar, né? E aí ficava no chuveirão, no quintal. E um homem muito duro, muito severo na disciplina, e fez tudo para que os filhos pudessem se tornar adultos, né? E a educação do meu pai foi um pouco militar, porque ele era do exército, e um pouco dessa herança aí também. Mas exército mesmo? Ele fez carreira militar? Meu pai fez carreira militar, chegou até no período do contragolpe da Revolução aqui em 64, né? Meu pai ficou cuidando de uma ponte 50 no quartel Santa Cruz, no Rio de Janeiro, para não haver invasão. Tem uma história militar, meu pai. Não está entre nós mais, né? Assim que eu cheguei aqui em Aracaju, depois de um ano tá aqui, ele falece. Mas sempre foi um homem, deixou muitas boas recordações. Aí você falou de conflitos no Oriente Médio. Existiam conflitos no Oriente Médio? Coisa... Sério? Você tá dando piada? Desde sempre, né? Desde sempre. É impressionante, né? Assim como chocolate na Suíça? Chocolate na Suíça. O relógio? Com certeza. Foi isso mesmo. Inclusive, teremos em breve um episódio especial aqui, né, Charlão? Falando sobre... Bora. Porque, assim, todo dia tem algo novo acontecendo ali e parece uma panela de pressão, né? Nesse momento mesmo a temperatura está bastante elevada, né? Com certeza. E assim, né? A gente está assistindo hoje, né? Pela internet e tudo isso aí. Mas o meu avô tinha muitas histórias, né? Uhum. E vira e mexe, naquele período, vinha chegando outros libaneses de Beirute, que era a cidade natal dele, e se reencontravam em Salvador, né? E eles tinham uma pronúncia um pouco puxada assim, eles eram primos, mas eles chamavam de brimos. Brimo, e se abraçavam. Então, foi um período que teve muita gente daquela região chegando no Brasil. Como era, parceiro? Chegava na porta? Tinha uma piada, né, que eles descobriam onde eles moravam e batia na porta. Brimo, uma esmolinha, pelo amor de Deus. Aí o de lá de dentro gritava, põe esmolinha debaixo de porta que depois Brimo pega. Era um ganhando do outro, né? Mas assim, você acaba que seu pai também praticamente deixa os vínculos, né? Ele vem pra cá e... na verdade, eles foram aculturados na Bahia, não ficaram com não conservaram nada da cultura, né? Meu avô também não foi aquele homem que forçou os filhos a abraçarem o Islã, nada não. Ele tinha a fé dele e ele deixou a coisa correr. Eles eram muito pobres, né? Meu pai costumava dizer assim, não, a gente foi criado igual batata. Mas, enfim, né? E ele fazia o quê na Bahia? Você se lembra? Você sabe o que ele fazia? Não, a criação, né? Escola, vida escolar e tal. Mas ele foi... meu avô conseguiu... Você falou como profissão. Não, ele saiu com 16 anos para servir as Forças Armadas no Rio de Janeiro. Ele queria ser fuzileiro naval. Só que meu avô alterou a idade dele e botou 2 anos a mais para ele estar já na idade certa. Aí ele foi para o Rio de Janeiro, viajou 4 dias e 4 noites de navio. Quando ele se apresentou, já se apresentou com a idade adulterada, já foi logo preso, ficou 30 dias... O primo... Esse gato foi ao contrário aí, né? Realmente tem um gato para diminuir, né? Exatamente. São muitas histórias. Meu pai foi um homem que chegou a lavar lápide de cemitério e, assim, eu acho que ele foi experimentado em tudo profissionalmente, né? Porque ele vai para as Forças Armadas, aí passa um período grande lá. Lá ele aprendeu boxe. De lá ele saiu, foi ser pugilista do Vasco da Gama. Depois ele viu que não tinha futuro, né? E aí ele aprendeu a trabalhar ele fez um curso no Senai de solda e ele
recebeu uma oportunidade para trabalhar numa carroceria de ônibus, né, numa fábrica de carrocerias. E ele conseguiu, com aquele pouco que ele sabia do Senai de solda, demonstrar num teste que ele dominava a ferramenta. E dali ele fez carreira, chegou a virar encarregado na área de solda, construiu muita coisa na área de siderurgia, trabalhou na área naval, estaleiro Caneco, no Rio de Janeiro, com solda na área naval, na Uzi Minas. Assim, pra você ter uma ideia, eu sou paulista, eu tenho 2 irmãos cariocas, eu poderia ter sido mineiro porque meu pai tinha uma vida muito itinerante, né? Tem um outro irmão baiano, que é de um segundo relacionamento do meu pai. Eu sou filho único, né? Sou filho único. Meus 2 irmãos mais velhos são do primeiro relacionamento do meu pai, ele ficou viúvo logo cedo. E esse 4º irmão, aí já foi um relacionamento extraconjugal, já, mas foi um homem muito experimentado profissionalmente, meu pai. Tinha muitas histórias. Lembra a música lá, né? O Para Todos, né? Que é o meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Tudo Brasil misturado o negócio. Agora você falou voltando aqui pro Líbano. O Líbano é um país que também tem uma comunidade cristã muito grande, né? Ali no Oriente Médio, né? O Líbano... Na verdade, a igreja sofre perseguição lá, né? Sim, sim. Não tem como. Eu lhe confesso que eu não acompanho a igreja ali no Líbano. Eu sei, assim, esses recortes que a gente acompanha de internet. Tem uma moça em Israel que ela faz um trabalho que minha esposa acompanha e ela fala muito. Aline Israel? A Aline Israel, sim, ela mesma. Né? E ela deixa transparecer... Como diria Felipe, Israel com Aline. E ela deixa claro que, assim, a igreja... Eles respeitam numa certa medida, mas existe muita restrição, né? A igreja é perseguida também. Jerusalém é uma cidade que comporta as 3 maiores religiões monoteístas do mundo, né? Que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, né? Depois, né? E assim, todo mundo praticamente no mesmo lugar, né? O Domo da Rocha está teoricamente sobre o antigo templo de Salomão, né? É uma mesquita ali, né? Uma mesquita islâmica. E ali também, ali perto também tem uma igreja católica bem antiga também, né? Então tem as 3 ali. Um sincretismo ali. Ali tem muita história, né? História demais, muita história. Charlie Brown. Na verdade, assim, uma coisa interessante aí para saber, você falou do seu processo aí, falou que era cristão e tal, e aos 16 anos, mas você encontra Jesus onde? Foi como essa experiência com 16 anos? Olha só, eu costumo resumir essa história assim. A minha mãe, ela não era cristã, ela não tinha uma prática de viver para Deus, mas ela tinha um temor que ela conservava uma Bíblia no quarto dela. E normalmente, quando eu fazia aniversário, eu podia ganhar o que fosse de presente. Ela tinha o hábito de sempre colocar na minha cabeça que aquilo tudo não era tão importante quanto a gente gastar 10 minutinhos no quarto, lendo um salmo e fazendo uma oração. E era uma prática dela. Meu filho, vamos entrar aqui agora, vamos ler a Bíblia aqui e vamos orar. Ela não participava, ela não estava vinculada a nenhuma igreja, nada. E isso, eu creio que foi a semente principal aí, né? Porque ela me despertou para uma coisa que não era minha rotina. E uma vizinha que tínhamos lá em Salvador, morei. Eu cheguei de São Paulo em Salvador com 2 anos de idade, então me aculturei na Bahia. Ela fazia uma reunião domiciliar para estudo da Bíblia. E os filhos dela eram meus contemporâneos. Então, quando ia ter essa reunião, ela botava os filhos para dentro, vão tomar banho que vai começar a reunião. E nessa ela me puxava. E eu comecei a me encantar com o livro de Gênesis, com toda aquela história de Gênesis. E ela fazia questão de ler todos os capítulos, né? E era um tempo grande, os encontros eram uma continuidade. Pronto, ali eu creio que foi o momento que comecei a sentir a necessidade de Deus na minha vida. Só que isso foi o que? Ali com meus 14, 15 anos. Desse tempo para lá em diante eu não parei mais, né, de querer estudar, de querer conhecer a Deus. E foi quando ela me levou um dia para uma reunião, e aí tem todo aquele processo do apelo, né? Levante a sua mão, confesse a Jesus.
E numa igreja batista eu tive essa experiência. Uma coisa que marcou, uma coisa Mas assim... Só rapidinho, você lia Gênesis, você lia assim, de forma como divertimento, como curiosidade, como estudo, história, estudo? Ela fazia uma coisa bem assim... De detalhar. Lia o capítulo 1, explicava, tirava dúvidas se alguém tinha alguma pergunta, avançava para o capítulo 2 e era uma sequência assim, né? Legal. E isso instigou fé em você? Meu amigo, isso encheu meu coração. É por isso que eu creio que... Você lembra de alguma coisa assim que você servia como palavra, algo que... Não, eu não consigo lembrar, porque tem há mais ou menos uns 35 anos essa história, mas eu me lembro assim do sentimento, que aquilo enchia, era uma alegria que eu sentia, né? E tudo aquilo ia preenchendo na minha vida uma coisa, rapaz, é como se eu bebesse daquela água, eu não sabia que era tão bom, e aquilo foi me animando a querer mais, e eu não faltava, comecei a chegar mais cedo, comecei a ler o capítulo daquele dia antes de chegar lá, comecei a me envolver fora dali, né, com a Bíblia, e foi assim. E quando eu me converto, uma coisa interessante, eu tive experiências seguidas, que eu lia a Bíblia e chorava muito, mas era um choro de gozo, de alegria. Eu lembro que muitas vezes eu tive que ter o cuidado de enxugar as páginas da Bíblia para não rasgar, porque as páginas fininhas, né? Aquela seda fina. Mas isso me marcou demais. E eu tive muitos dias e muitos meses dessa forma. E isso solidificou muito a minha decisão. Eu não precisava explicar para ninguém porque eu tinha tomado aquela decisão, porque eu recebi uma convicção muito grande do encontro que eu tive com Jesus, né? E aí não tem mais meios termos, explicações, é algo que... Sobrenatural. E daí foram experiências cada vez maiores. Foram experiências de pregar para pessoas aleijadas, de expulsar demônios, de ir a lugares inóspitos, hospitais de aidéticos, e visitar favelas, lugares muito complicados. Mudou, minha agenda muda completamente, né? Minha agenda muda completamente. Isso com 16 anos? De 16 anos para frente. 16 anos para frente. Aos 21 anos... Antes disso, eu me envolvi muito com o que a gente chama, entre nós, de obra missionária, né? E as missões que existem, a missão do pastor André aí, que é a missão Portas Abertas, né? Sim. Eu já conhecia essa missão há mais de 20 anos. Missão Além, Missão Amém, missão... essa missão Além, por exemplo, ou é Além ou é Amém, eu confundo. Um pastor traduziu o Novo Testamento todo para o Tupi-Guarani. Ele vivia na Amazônia. A gente conseguia trazer ele para as nossas semanas missionárias. E... Essa era uma época que tinha muito Semana Missionária, né? Tinha muito isso. Porque isso acabou, eu acho. Era uma cultura, né? Para comover o coração dos jovens. Isso movia toda a congregação. A participação era muito tinha grande. Também as questões, aqueles grupos missionários que eram envolvidos com música. Perfeitamente. Né? Eles faziam o cântico louvor. Vencedores por Cristo, Perfeito, Palavra da Vida. Isso mesmo. A própria missão, tem até ela aqui em Aracaju que eu já vi. Jocum. O pessoal da Jocum direto com a gente. Hoje tem gente da Jocum no Morro do Borel, gente que foi contemporâneo nosso, até fora do Brasil. Nós conseguimos enviar uma moça para a Guiné-Bissau. Olha só que coisa. Nós éramos de uma congregação de periferia, para dizer que era bem simples. E um dia nós estávamos em oração em um departamento lá. Aparece uma moça e diz assim: eu vim aqui, não conheço nenhum de vocês, mas eu vim aqui porque Deus me chamou para ir para Guiné-Bissau e disse que quem vai me enviar para lá é vocês. Nunca tinha visto aquela moça. Só sabia que ela era de uma congregação de um bairro vizinho. E aconteceu. Aconteceu que nós nos envolvemos, nós oramos, nós levantamos recursos e essa moça foi para Guiné-Bissau. Né? E ela era de uma missão, eu não lembro agora qual era, ela precisava ir cumprir um período lá e ela foi. Isso você estava em Salvador? Em Salvador, na Bahia. Qual bairro lá era? Subúrbio ferroviário, ali
plataforma Aí Itacarana. É com o William Leal é que conhece Salvador. Muito, só conheço Brotas em Salvador. Eu só conheço Brotas e a Orla. Eu sei que tudo é perto de Brotas, Iguatemi, né? Todo mundo acha Orla, que tudo é Brotas. Assim, aquela... Tem a paralela ali, né? Sim. A parte do lado de cá. Aqui você vai pra Orla. Conheço Brotas, conheço o Rio Vermelho porque tem um acarajé ali muito bom. Sim. né? Tem um bolinho de estudante também que é bom. Tem. Todo gordo gosta de lugar, né? Bolinho de estudante e acarajé. Vermelho, o acarajé do Rio Vermelho é famoso. Olga trabalhou ali, eu trabalhei também na região. Mas era uma igreja tradicional, né? Igreja Batista é a mesma linha de Evangevaldo. Evangevaldo era professor do seminário. Explique pra nós aí quem é Evangevaldo. O nosso querido Vanginho, né? Vanjo. Evangevaldo, ele era professor, tinha um seminário teológico, ele era um dos professores lá, né? E nós éramos uma extensão dessa congregação onde Evangevaldo era professor. Então você já conhecia Vanginho nessa... Já. A gente não tinha um relacionamento, porque eram bairros bem distantes, eram congregações em bairros distantes, mas éramos da mesma convenção, como era chamado. E era uma congregação grande? Grande. Assim, hoje eu não sei precisar, talvez 200 lugares, mas se ramificava em grupos caseiros, não era, a gente chamava grupo familiar. Sim. Grupo familiar, filiais, né? Não, como é que chamava? Congregações, pontos de pregação. Mas você chegou a realmente sair de Salvador para algum lugar para fazer... Quase, né? Quase. Eu estava com os meus 18 anos, mais ou menos, e havia uma necessidade de enviar um obreiro, como eles chamavam, um missionário, para a cidade de Rui Barbosa. Interior da Bahia. Chapada. Isso. É a região do Feijão, que eles chamam ali. Entrando, né? Perto de Morro do Chapéu. Isso. E na época, assim, para bater o martelo, mas aí não houve paz. Eu estava comprometido com Olga. Não éramos noivos, estávamos comprometidos de palavra. E Deus não trouxe paz ao nosso coração. A situação estava um pouco meio... não estava claro para nós. Mas aí já passou um tempo, né? Você tinha quantos anos nessa época já? 18, mais ou menos. Você se comprometeu com Olga com 18 anos? Não, desculpe. Eu me comprometi com Olga com uns 20 anos, mais ou menos. Foi nesse tempo aí. Sim. Você me ajudou agora a me situar. 20 anos. Sim. E nos casamos, eu tinha 22. Muito bem. Casou jovem, né? Muito jovem. Muito bom. Foi muito bom ter casado nessa idade. Muito bem. Foi muito bom. E eu acho interessante porque, assim, a imagem que se tem muitas vezes, né, da periferia de Salvador ali é que é um mundo meio sincrético, né? Cheio de sincretismo, cheio de lugares... bem sincréticos, mas parece que existe um movimento de igrejas muito fortes ali, né? Na verdade, isso que você falou é verdade. Fortes. É verdade. O sincretismo é muito grande, mas tem um número considerável de Porque eu acho que... denominações. Olha, eu morei no Rio, sabe? Algum tempo. Não morei muito tempo, mas eu morei no Rio. E a impressão, eu não sei se é porque eu também nunca passeei nos lugares mais periféricos de Salvador, mas assim... A impressão que eu tenho é de que o Rio é mais sincrético do que Salvador. Eu acredito que sim. Eu morei 8 anos na favela do Acari. Que na época... Conheço a favela do Acari. Pronto, então. Ali em Coelho Neto, na favela do Acari. Morei em Coelho Neto. Pronto, então. A favela do Acari, meu pai trabalhava na Líquido de Carbono, que era um lugar muito próximo. Era uma região industrial ali, né? Exatamente. E a favela era um lugar comum, né? Um bairro normal e tal. Rapaz, você tinha ali... templos religiosos da Umbanda, do Candomblé, ali, em todas as ruas. É verdade. Em todas. Então é um ambiente realmente que você tem um sincretismo religioso muito forte. E eu sempre tive essa impressão de que assim, esse sincretismo religioso, né, das religiões afro são mais fortes, né, no Rio de Janeiro do que em Salvador. Tem muita força, muita expressão mesmo. Verdade. As pessoas rotulam como que Salvador... chamada Cidade de Todos os Santos, né? Bahia de Todos os Santos. Mas eu acredito que o Rio de Janeiro tem como você falou, um viés muito mais forte mesmo. Mas também, em contrapartida, o Rio de Janeiro também tem é muito forte, né? Contra a questão do cristianismo chamado evangélico, né? Digamos assim,
um braço, talvez um dos mais fortes do Brasil, o Rio de Janeiro. E o Rio tem um fenômeno, Charles, que é bem interessante. O Rio de Janeiro tem, entre as 4 maiores emissoras de rádio do Rio de Janeiro, a segunda colocada é uma rádio cristã. E é uma rádio que eles chamam de interdenominacional, né? Porque não é uma rádio de nenhuma denominação. Não. É uma rádio de empresários, eles são cristãos, que é a Melodia FM. Sim. A Melodia FM já foi muito tempo primeiro lugar no Ibope. Uma rádio que fala tem pico lá de 2,5 milhões de ouvintes por minuto. Então, assim, e os locutores quase todos são pastores, né? São locutores de rádio mesmo, pessoal das antigas E nessas minhas andanças missionárias, eu já fiz programa de rádio. Não como Mas na Melodia FM, não? Não, era em Salvador, tinha uma rádio AM. Sim. E era cedido, então todo domingo a gente ia para lá. E eu lembro de um episódio que me marcou. Uma moça ligou para a rádio dizendo que queria tirar a vida dela. E eu larguei o que eu estava fazendo, uma outra pessoa assumiu a minha função, e eu fiquei conversando com ela, e orei e disse... Não é por aí, eu não lembro exatamente da conversa, mas no final ela disse, olha, depois que você orou, estou me sentindo em paz, eu não vou mais tirar a minha vida. Achei interessante. Hoje tem um CVV, né, que é um disque, um serviço de atendimento via telefone, né? Mas na época, ainda hoje o rádio, se as pessoas ligam, hoje mais o WhatsApp, né? Mandam mensagens. O rádio, talvez por ser um veículo muito próximo, né, e assim, que sempre... O ouvinte sempre teve muito acesso, acho que é um veículo que presta um serviço gigantesco, né? As pessoas ainda fazem isso. Inclusive, a gente tem uma história aqui na rádio que eu trabalho, de uma ouvinte que ligou para a rádio, a gente tocou uma música, não é nem... Chega a ser gospel, a música chama Viva a Vida. Ela tem uma mensagem positiva e tal. E aí ela falou que estava se preparando para tirar a vida, e aí depois de ouvir aquela música começou a chorar, e o locutor entrou no ar e trouxe uma mensagem, o cara é um locutor cristão também, trouxe uma mensagem bem assim, comum, né, de uma mensagem positiva, né, de que Deus te ama, que, né, que o Senhor estava, uma coisa assim muito, que às vezes toca no coração, o Senhor toca, rapaz, graças a Deus, se Deus quiser, né, acaba, isso é tão simples, mas às vezes chega num coração de alguém que está ali precisando ouvir aquilo. E assim, essa mulher fez esse relato, esse colega meu chorou bastante depois, né? E falou, rapaz, eu não imaginava que, ele já com 40 anos de rádio, eu não imaginava acontecer um negócio desse comigo, um relato desse. Então, tem essa eu acho que também teve questão, uma né? época que isso era muito forte, essa questão. Eu acho que hoje diminuiu muito, principalmente por causa das mídias sociais, né? Mas as denominações evangélicas, elas tinham essa praxe, né? Essa praxis de tentar de locar, né? Sim, mas ainda tem. Aqui, 590, em Aracaju, sua rádio muito, AM. As rádios AM ainda mais, mas aqui ainda tem muito, né? Tem rádios que locam os horários da noite, os né? católicos ainda fazem isso muito forte, inclusive tem rádio eles, né? Tem. Aqui em Aracaju tem a Cultura, né? Que é uma rádio histórica já, que é da igreja eu acho que é da diocese, né? Não sei se é de algum grupo, mas tem a Canção Nova também, que é gerada aqui em Aracaju, né? Que é do grupo Canção Nova. Sim. O grupo carismático da Igreja Católica. Mas tem muito, né? E assim, lá no Rio não é só a Melodia, não. Eu acho que no top 10 tem 2 ou 3 rádios cristãs. Então, só para... Porque realmente eu fiquei impressionado quando eu fiquei sabendo disso. Eu não imaginava que era. A minha trajetória a minha passagem nesse processo missionário, de envolvimento com a obra missionária, isso me trouxe uma outra, digamos assim, uma outra mentalidade sobre o reino de Deus. Hoje a gente fala da igreja perseguida através do Portas Abertas, Sim. Mas a gente estudava na época o cinturão da resistência, que é a janela 1040. Explica pra nós o que é Pronto, isso. então. Por gentileza. Esse é um jargão. Pra mim, Sim. Cinturão da Resistência. 2 ignorantes aqui, hein, Charles? Cinturão da Resistência. Cinturão da Resistência. Cinturão deve ser alguma coisa de eletricidade, né? Não? Cinturão de Orion. Pois Você já foi pra, Quando você estuda estrelas. as nações mais severas contra o evangelho, no mapa mundi você consegue traçar uma espécie de um cinturão que cobre ali a região do Oriente Médio, abrindo mais um pouco para as laterais, e essa região ela é conhecida como a região mais difícil de penetração do Evangelho, é chamado de Cinturão da Resistência, né? E eles apelidaram de Janela 1040, acho que seria 10 por 40, eu não sei assim as dimensões, até porque, como eu falei, tem muito tempo que a gente não convive com isso. Mas a gente teve
uma imersão muito grande sobre... Eu penso que isso é algo... deveria fazer parte de um currículo, sabe? Alguém que conhece a Jesus, para você ter uma noção de que a vida aqui no Ocidente ela é muito fofinha, é muito fácil, né? Perto dessas pessoas que vivem nesse contexto, nesses contextos aí. E essa minha trajetória, eu passei anos, né? Eu agradeço muito, eu não sei se vou alcançar ele, mas José Carlos foi um amigo, professor, me ensinou a tocar violão, me imergiu nessa questão missionária, e a gente tem muitas histórias juntas, né? E eu lembro dele aqui, quanto ele me ajudou a abraçar isso. E foi de um proveito muito grande, né? De um proveito muito grande. Essa história do cinturão? Tudo que envolve a obra missionária, sim, né? Sim. Tudo. Eu queria mesmo era ter ido para a Palavra da Vida. Mas quando eu vi aquela cantata Apocalipse, você assistiu essa? Não. Não assistiu? Como é que é essa cantata Apocalipse? Maravilhosa. Cadê o violão, Charles? Cadê o violão? Cadê o violão? Aí tinha uma cantora nessa cantata, né, chamada Raquel, que cantava uma das músicas, rapaz, uma voz, um soprano maravilhoso. Aí vinha um outro cara lá, que eu não lembro o nome, e cantava uma música chamada Jerusalém. Rapaz, eu desistia. Rapaz, eu não sei cantar, não. Não tenho condição nenhuma de ir para a Palavra da Vida. Eu não sei se vocês ouviram que tem um navio, o navio Logos, é um navio que toda a tripulação ela é de missionários de diversas nações. E eles aportam nas cidades e abrem a visitação. Lá você participa de vários eventos e tem biblioteca, livraria, né? Eles têm objetos da cultura de cada país, eles apresentam coisas das nações, e esse navio ele roda boa parte do mundo pregando o evangelho. Eu conheci ele em Salvador, não sei, né, como é que está hoje, mas foram essas coisas que me impulsionaram, a gente conseguiu ajudar muita gente a fazer a obra missionária. Mas você ficou na Igreja Batista até você... 10 anos eu fiquei lá. Sim. Da minha conversão até começar um relacionamento com alguns irmãos que diziam que, olha só, como é que foi esse nosso encontro com os irmãos da igreja em Salvador? Ali pelos anos de 1997 em diante, nós fomos designados como missionários a cuidar de uma congregação num bairro onde hoje moram o meu sogro e minha sogra. E nós fizemos um mutirão, juntamos algumas pessoas ali que iam se convertendo e conseguimos comprar um terreno e fazer uma construção, um salão de reunião, né? E nesse local nós congregávamos uma média de 90 pessoas. E nesse período que nós estávamos ali, nós tínhamos uma coisa em comum na nossa oração, que a gente dizia assim: Senhor, faz-nos viver como a igreja de Atos. Isso nasceu no nosso coração. E a gente até brincava que era a igreja padrão. E nas nossas orações você via muitos dos meus cunhados que reuniam comigo ali, né, os irmãos mais próximos. A gente terminava o encontro da escola dominical, a gente não queria ir para casa almoçar, a gente ficava por ali em oração. E o nosso clamor era: Senhor, faz-nos viver a igreja de padrão, a igreja de Atos, aonde a gente não sabia essa expressão vida na vida, mas a gente entendia que havia necessidade de nós nos cuidarmos. Ajudar alguém a cortar um cabelo e dar um vale de transporte para procurar um emprego, ajudar alguém a fazer um currículo para entregar na empresa, ajudar alguém a ir fazer um tratamento de hemodiálise custeado porque não tinha como. Aquela assistência social, digamos. Mais do que isso, a gente via isso em Atos dos Apóstolos, a gente queria aquilo e começamos a orar por um bom tempo. Um determinado dia, o missionário que era a minha canga, minha junta ali, né, no projeto, ele era funcionário público federal e no setor, o diretor do setor dele era discípulo de um dos pastores em Salvador. E eles, viajando juntos a trabalho, começaram a conversar e a trocar figurinhas. E ele disse: rapaz, a nossa oração lá tem sido: queremos viver uma igreja como Atos. Ele disse: eu vivo isso, eu conheço os meus pastores, posso apresentar para você. E aí nasce o nosso encontro com Marcos Moraes, com Mário Fagundes, com Evangevaldo Farias,
com Eduardo Bulhosa. E foi aí que nós começamos a ter um relacionamento. A igreja toda? A igreja toda. A congregação toda. E comunicamos ao nosso pastor na Batista que estávamos recebendo eles lá para pregação, aquele costume de convidar um pregador, né? Só que chegou um momento que o nosso pastor disse, não. Não quero que vocês recebam eles mais lá. Mas por quê? Mas porque temos ouvido que eles têm um pensamento diferente do nosso. E aí começou a divergir. E nós nos comprometemos que não íamos levar mais para a congregação. Mas dissemos ao nosso pastor, não encontramos na palavra que nós não podemos ter comunhão com outros irmãos. Não existe impedimento. E nesse momento a gente começou a frequentar a casa de Marcos, a casa dos pastores, a casa dos irmãos que abriam a casa para nós. E aí chegou um momento que ficou meio insustentável e o nosso pastor mandou editar uma carta e espalhou essa carta em todas as congregações do bairro e dizendo, não recebam mais em suas congregações o missionário Jairo e Pedro Marcelo. Eles não fazem mais parte do nosso quadro. As razões explicadas na carta não se paravam em pé. E nós procuramos ajuda, orientação, o que faríamos para responder aquela carta. E a resposta dos pastores de Marcos e Ivanjo foi, não se defenda não. Sigam aquilo que o Senhor tem colocado no coração de vocês. Se propuseram a ir junto conosco conversar com o nosso pastor, mas depois não houve necessidade. Nós procuramos o nosso pastor na Batista e dissemos que queríamos a bênção dele para continuar lá, mas ele disse, não, é melhor vocês seguirem o caminho de vocês. E nós nos ajoelhamos, ele orou por nós, balançou a nossa cabeça assim, disse, Senhor, dá juízo a esses meninos. E foi um ambiente agradável, né? Enfim, e aí nós ficamos sem nos defender, deixamos a coisa acontecer e continuamos lá com aquela congregação. E aí houve a gente brinca, diz que foi o avivamento de Gideão, que aí de 90 ficou só 40. É reincidente, William Leal, mais uma vez a igreja de Atos. É isso que eu estava pensando, Atos 42, né? Não, eu acho que é bom a gente conversar um pouco sobre essa igreja de Atos, porque assim, o que acontece é que o que vocês buscavam mesmo, de verdade? Qual era a diferença? O que estava acontecendo? Porque é comum, a gente tem que relembrar um pouco, né? Eu acho que nós, hoje, isso aqui não é querendo hater, certo? E não é querendo que as pessoas se manifestem... Só para deixar o texto aqui, Atos 2:42, tá? 2:42. Mas eu acho que hoje nós somos muito fruto do nosso rompimento com a Igreja Católica. Quando eu falo nós porque a gente está um pouco embutido em tudo isso, né? Então, tudo que se vive hoje, de modo geral, ela se tornou um pouco fruto da reforma. Sim. Né? Sim, mas o que vocês buscavam naquele momento? É interessante esse aspecto, Charles, porque nós, em tempo algum, nós buscávamos nos levantar ou tentar estabelecer um novo tempo para a congregação a qual a gente estava sujeito. Nós tínhamos pastores sobre a nossa vida, né? Autoridades sobre nós. Havia um clamor no nosso coração de que nós queríamos ser mais bíblicos do que já vivíamos. O que movia o nosso coração era como que assim, que havia algo mais que o Senhor podia nos dar, mais bíblico do que o que nós já críamos, e que nós não sabíamos aonde beber dessa fonte. Então nós partimos para a oração e para o jejum. E quando acontece esse encontro do nosso parceiro de trabalho ali com o chefe dele de setor, que culminou no que eu já falei, a gente estava num processo de vigília, oração e jejum, e havia um gozo muito grande. A gente estava vivendo um tempo assim diferenciado, apesar de todas as lutas e todos os problemas de qualquer comunidade. Mas eu lembro, por exemplo, meliantes invadiram lá o salão de reunião, roubaram todos os nossos instrumentos, mesa de som, instrumentos, tudo. E a gente estava meio que no gogofone, né? Ali, um pouco tristes com aquela situação, mas, por outro lado, animados, porque, né? Lembro de um rapaz que
a Polícia Civil abordou ele com arma de fogo e nós nos metemos na frente dos policiais. Por favor, não atirem, que ele é marido de pessoas conhecidas aqui e da irmã da igreja. Então nós vivíamos um processo de destemor, havia frutificação. Aí era o que estava no nosso coração. Não era tipo assim, queríamos inaugurar uma nova linha, uma nova denominação, nada disso. Nós queríamos só mergulhar, porque havia em nós uma percepção de que algo mais Deus tinha para nos dar, que Ele não é limitado, de que Ele não tinha nos dado tudo. E a gente estava vendo o crescimento, mas a gente sabia que tinha mais ali. Então, mas é exatamente isso, veja. É meio subjetivo. A minha pergunta, o sentimento de vocês eu já compreendi. Sim. Né? Mas seria legal a gente conseguir ver, porque assim, há diferenças. Não é? Sim, sim. Eu não sei se é um pouco culpa de Constantino, é um pouco culpa de Constantino, William Leal. Rapaz, essa é uma história, Charles, que é interessante que a gente coloque aí. Fica a dica aí pro nosso estagiário colocar desses detalhes, porque é interessante. Porque assim, é a mesma Bíblia, é a mesma fé em Cristo. E deveria ser a mesma igreja. Exatamente. A igreja, na verdade, é uma igreja só. Exatamente. Né? Só que são várias denominações, aí tem pontos divergentes, né? Onde surgiram os pontos divergentes? Eu acho que seria interessante um apanhado histórico aí. Sim, sim. Para trazer isso de forma histórica, né? Sim. Na verdade, eu não sabia que existiam diferenças, sabe? Porque a gente não estava buscando um outro povo, uma outra... diferente do que a gente já vivia. Como você falou, existem diferenças palpáveis. Sim. Né? Mas a gente não sabia que ia encontrar todo esse cardápio pela frente. Pra você ter uma ideia, quando eu falei que eram 90 e ficaram 40, quem balançou essa roseira foi uma palavra chamada andar na luz. Descobrimos viciados em drogas, adúlteros, efeminados no nosso meio e não sabíamos. As pessoas começaram a naturalmente praticar a confissão de pecados, começaram a se dar a conhecer, começaram a andar na luz, começaram a cavar tudo que estava escondido. E nesse processo, elas mesmas disseram, não dá para mim continuar, porque o que vocês estão propondo é algo muito santo, é algo muito sério, é algo simples e ao mesmo tempo está me confrontando. E houve uma cisão, na verdade, depois, né? É um ponto meio negativo, porque o pastor que cuidava de nós foi até lá e disse quem quer continuar com Jairo, Pedro, Marcelo e quem quer continuar conosco. A gente não queria isso, né? Mas acabou que alguns vieram se despedir, olha, a gente prefere continuar com ele lá. Querido, não estamos aqui para isso não. Aí ficaram quantos? Aproximadamente 40 no primeiro momento. Depois foi dando uma reduzida. Mas aí eu também fui sacado de Salvador por questões profissionais. Né? E aí eu não sei os números finais, mas essa congregação permanece, né? Tá. E aí é um ponto interessante também, porque você acaba virando nômade, né? Por causa das suas profissões. Você diz, não foi pouco com meu pai, né? Eu preciso não fazer a mesma coisa. Não só a herança libanesa só, né? Mas os filhos também nasceram em estados diferentes? Já? Não. Eu caso em Salvador, em 1995, as crianças nascem em Salvador. Só depois do nascimento delas é que começa esse processo aí de... Então são dois soteropolitanos. Todos dois soteropolitanos. Cada um com a história mais bonita que a outra. Mas alguém já chamaram de primo alguma vez? Não. Primo. Ninguém nunca foi na sua porta falar primo. Eu não tive esse privilégio de conhecer os ancestrais. Rapaz, ancestralidade é bom, viu? É muito forte. Na Bahia tem alguns japonesa, né? A comunidade japonesa na Bahia é muito grande também. Tanto em Salvador quanto no interior. Tem até na Chapada Diamantina mesmo. Chapada, né? Eles tem Una, sul da Bahia também tem uma comunidade japonesa muito forte. Né? Os Igarashi ali na região de, acho que é Cascavel, por ali. Tem um lugar chamado Cascavel? Na Chapada? Tem. Inclusive eu fui atacado por uma cascavel lá. Foi mesmo? Em Cascavel. O cara vai em Cascavel. E não morreu?
É uma história... Eu estava... Mas é uma quem pergunta... não morreu? Cascavel ou ele? Não, a pergunta foi um pouco idiota, William Leal. O Eu cara acho aqui que na minha não, frente... eu não sei. O cara aqui na minha frente... Eu não sei. E o imbecil faz uma pergunta e não morreu. Não, é uma alma. Foi um que tá aqui, livramento William Leal. grande. Como diz, é um espírito, né? É um espírito. Então, eu trabalhava na... Mas Paulo falou isso, né? Opa! Eu trabalhei na Coelba. Aqui é a companhia de Coelba, energia similar à Energisa aqui. Sim. E nesse dia eu estava com a equipe fazendo a medição de uma subestação para fazer muro. E nessa que eu tô com a trena de 60 metros, medindo e recolhia a fita, media e recolhia a fita. Então eu encaixei a mão na trena e saí andando e não vi. Quando eu passei a trena pela minha perna, ela deu bote na minha perna, só que encontrou a trena. Quando eu recebi a pancada, a força do animal tão grande que deslocou meu braço, Sim. que eu olhei, ela armou para dar o segundo. Aí eu dei um pulo que eu não sei onde achei tanta força, as pernas ficaram assim. Fala em Coelba, sabia que tem uma expressão Eu tenho fotos dela até hoje assim. Você ainda conseguiu tirar foto? Tirei fotos, aí depois que eu me recobrei, eu tirei foto. Lá na Bahia tem uma expressão na Coelba que é assim, quando o cara é muito, sabe, não é ruim, é um cara não tem coração, o cara fala, rapaz, o cara é mau, fala, rapaz, o cara, eu sou da Coelba, rapaz, não tenho pena de ninguém. Por quê? Porque o cara atrasava a luz, a Coelba ia lá e cortava, né? Fala, rapaz, não corte não tem conversa, né? Cortou, acabou. Você era da Coelba. Não tinha pena de ninguém. Mas minha área não era corte e ligação, era do setor de automação e telecomunicações. Sim, aí você casa e começa esse nome. Quase, fala pra nós aí onde você foi. Então, eu em Salvador, quando eu trabalhava na Ambev e fiz uma transição, né, para Coelba. Só que eu fui para uma terceirizada do setor de informática. Quando a oportunidade abriu para eu ir de fato para a empresa, para o quadro orgânico, a oportunidade apareceu para o interior da Bahia. A Coelba já estatizada? Já privatizada. Já privatizada? Já. Tá vendo bem que ali, o que é? bem ali, um ano depois da privatização. Solidariedade, Xalá. Solidariedade. É porque estão falando de estatização de coisas agora, né? Sim, Agora, de voltar. a nova palavra de ordem agora não é mais privatização, é estatização. Né? Então já privatizada. Isso aí, privatizada. Meados dos anos 90. Final dos anos 90. No meu caso, final dos anos 90. Eu acho que privatizou ali em 97, 98. Em 99 eu comecei esse relacionamento lá. Sim. E apareceu a proposta para me assumir essa oportunidade no interior da Bahia, Vitória da Conquista. Mas aí você já estava de compromisso com os irmãos? Eu já tinha um ano. Olha, eu começo um relacionamento com os irmãos em 99, o iniciozinho. E quando acontece essa nossa transição foi ali por agosto de 99. E aí começa um processo também na minha vida. Uhum. É aquela coisa de você começar a verificar como tem sido a sua caminhada. Aí, meu amigo, ficou bonito, porque eu tomei uma disciplina logo de um ano. Fiquei um ano de molho, sendo amado pelos irmãos, cuidado, dizendo, rapaz, tem muita teologia na sua cabeça aí. Porque eu fiz seminário teológico, né? Eu fiz ensino médio e ensino superior. O superior eu não concluí, mas de fato uma cabeça muito teológica. E os irmãos me ajudaram a me desvencilhar de tudo que era acessório, de tudo que não ia para lugar nenhum, né? Enfim. E logo após eu sair dessa disciplina, eu começo a caminhar naquilo que o Senhor tinha para mim, mas aí eu lembro da orientação dos irmãos, não, rapaz, vai ser bom para você, estamos entendendo o que é o melhor para você. E eu fui para o interior da Bahia. E fiquei 10 anos em Vitória da Conquista. Terra boa, né? Vitória da Conquista é uma das cidades mais aprazíveis da Bahia. É a cidade que tem um inverno muito rigoroso. Conhecido como Suíça Baiana, né? No período junino ali, junho, julho. Suíça até agosto, muito frio. À noite chega a 6 graus, 8 graus, né? Durante o dia... E assim, uma cidade que é próxima a Minas Gerais, né? Já tem um jeitinho mineiro, muito tem uma mineiro, culinária muito bacana. Sotaque mineiro. Terra do café. Sotaque mineiro? Tem um pouquinho de... Não sei se é Chapada ali, porque o Massal ali eu acho que já é início da Chapada, né? Não, ali é para o sul. Né? Chapada você pega Brumado. Não, a partir do Massal ali já é para cima. Brumado é Chapada. Sussuarana, aquela região ali. É o início. Ituaçu, que já foi acho que onde Gilberto Gil nasceu ali, né? Mas deixa isso para lá.
Gilberto Gil tem assim, falam que é de Conquista, mas na verdade não é. O pai dele era médico e era tem uma Praça do Gil, que é homenagem ao pai dele, né? Pois é, Vitória da Conquista é uma terra muito bacana, Charles. Você precisa conhecer Vitória da Conquista. Lá. E tem o Marçal que você vai gostar. Você gosta de dirigir, você vai gostar muito de dirigir no Marçal. Subir a Serra do Marçal. Parceiro. A Serra do Marçal é igual aquelas curvinhas de 80? Não, a Terra 80 do Marçal. É Marçal tem curva de 20 mesmo. Se fizer acima de 20, você capota. Então você falando isso, eu fiquei com medo. Não, Marçal é fantástico, tanto para subir como para descer. Para descer, você tem que botar o freio motor e segurar um pouquinho. Escapei algumas vezes de morrer, de atropelar animal ali, que eu trabalhava às vezes sem horário para voltar. Viajava a região, cobria. Não quero ir ali. Não, muito legal. Mas você gosta de dirigir, você vai se apaixonar pela Serra do Marçal. É emocionante, para quem dirige é muito bom. E tem um mingauzinho de milho no topo Rapaz, bom, hein? Tem Mariano. Tem não só mingau de milho, mas tem também lá produto de milho, né? Tem uma canjica e uma pamonha. Pamonha famosíssima lá. Pamonha de charque, pamonha de calabresa, um negócio muito espetacular, né? O pessoal de Vitória da Conquista, um salve aí. Terra maravilhosa. E por causa dessa característica de ser uma cidade fria e com quase 1.000 metros de altitude no nível do mar, minha esposa não se adapta. Potencializou a enxaqueca, algumas coisas. Conta pra nós, né? Que ela foi depois de qual gravidez? Depois da primeira gestação, aí startou esse processo de enxaquecas fortes e fizemos exames, tratamentos dos mais inimagináveis para tentar, né, os alternativos, os oficiais e convivemos com isso, né? Só que aí percebemos que lá para ela foi muito pior. E durante 10 anos chegou um momento que eu disse, não, eu não estou aqui por causa de trabalho, eu não posso passar por cima das pessoas que eu amo por causa de trabalho. Aí eu comecei a pedir a Deus que me desse Aí o que acontece? Como é que a gente descobriu que era o lugar? A gente não sabia que era o lugar que potencializava. Mas aí, numa consulta médica, o médico sofria de enxaqueca. E ele disse, eu sofro mais porque eu moro aqui, o clima, a altitude. E disse a gente, olha, se vocês saírem daqui para uma região, nível do mar, litorânea, isso vai melhorar muito. E aí o que eu comecei a fazer? Comecei a me articular que eu precisava sair de lá, mas e o emprego? E a fonte de renda? Foi que eu comecei a estudar e me preparar para ir para o mercado de petróleo. E a minha intenção era vir para cá. Quando o mercado de petróleo abriu as portas, eu tive que escolher entre aqui ou o Rio de Janeiro, Macaé. E aí, por conselho de amigos, os contratos em Macaé são mais extensos, vá para lá e tal. Foi bom acontecer isso, eu fui para lá, porque aqui, depois que eu estava lá com 6 meses, a base daqui teve que ir para lá. Fechou algumas coisas, a empresa. E fiquei no Rio de Janeiro lá por 3 anos. Foi uma experiência muito forte também. Trabalhava embarcado em plataforma, nas plantas de cimentação de poço. E embarquei em umas 40 e tantas plataformas. Aí eu embarcava Santa Catarina, Navegantes, embarcava Rio de Janeiro, Cabo Frio e Macaé mesmo. Aí prestava serviço para Shell, para várias empresas. E ali, como é que é? Curiosidade aqui. Na plataforma, você embarca, você fica alguns dias lá, né? Isso. Como é que é o dia a dia numa plataforma, Jairo? Fala pra gente. É uma coisa muito organizada, né? Você sente o balanço do mar, como se estivesse num navio? Pronto, então. A tecnologia hoje, ela permite que a plataforma ela seja um navio, só que ele, em vez de ter um único leme, ele tem pelo menos 8 distribuídos ao redor do seu casco. E a tecnologia faz com que esses lemes girem em sentidos contrários à correnteza, ao swell do mar, para equilibrar. E é a mesma coisa que você está aqui. Você não percebe balanço. Como se fosse um giroscópio do gimbal, né? Ele isso é feito eletronicamente, né? Não precisa de comando humano. O algoritmo faz com que esse equilíbrio, esse posicionamento dinâmico aconteça, né? Que é o DPO, como a gente fala. Então é estável lá. Estável e funciona 24 horas. Então você tem 2 turnos de 12 horas. Tem o pessoal que pega das 7 às 19 e outros das 19 às 7. Sim. Então, a menos que tenha uma emergência, e aí a manutenção tem que entrar. Meu caso era manutenção, muitas vezes estava dormindo e bora que tá
está em downtime, os equipamentos pararam, cada hora de downtime é $1 milhão de prejuízo, vamos botar para andar. Sim. Só que isso te deixa... Sim. Te destrói, porque é muita responsabilidade para, às vezes, um homem só resolver. Às vezes só tinha eu a bordo para resolver tudo. O petróleo ele te dá o ouro, mas arranca o seu couro. Poxa, combinou. Nossa, esse é o jargão de lá. A gente brincava que tinha gente que tinha carro na garagem que não tinha tempo de usar, porque eu tinha o tempo todo no mar. Quer comprar carro conservado? Compre de um embarcado. Tem os jargões aí, tá vendo, Charlão? Tá vendo aí? Quer comprar carro conservado, Charlão? Compra de um embarcado. Aí, tá vendo aí? Quer ir atrás do ouro? Tá vendo você? Vai deixar o couro. Vai deixar o couro. Como eu já não tenho mais couro, né? Muito bem. Você tá perdendo o couro sem ganhar o ouro. Sem ganhar o ouro. Tá vendo aí? Graças a Deus. Também foi poético. Graças a Deus. Agora você não percebeu uma coisa, velho. Você não percebeu algo que aconteceu. Algo... Charlie Brown acabou de olhar ali para piscar. Ele tem uma combinação com o Renayala. E aí, agora o quê? Pouco, mais ou menos 1 hora, 50 e alguns minutos. Ele olhou assim e fez assim, ó. Ele dá uma piscadinha e joga um beijinho. Uma combinação dele, só ele e Renata entendiam. Eu comecei a observar. Rapaz, é o código, né? Tem um código. Aí faz assim. É o código de Pablo Nassau. Aí faz assim, ó. Pegou o código? E dá um destrave os teus drives. Pois é. Substitua-os. Pois é. Acontece sempre. Mas é isso. Então, a vida embarcada é uma vida tranquila. Assim, não tem... Você não tem... Como é um ambiente confinado, a engenharia, as pessoas que projetaram aquele negócio, eles pensam em te suprir em tudo. Sim. Então você tem academia, você tem refeitório aberto 24 horas, sem limite de consumo, você tem cinema... Meu Deus. Não, é impressionante. Deus. É impressionante. Sem limite de consumo. E tem os dias, inclusive. E tem dias específicos, o dia do churrasco, o dia da feijoada, e é assim, datas como Páscoa, chocolate, assim. Então, assim, é muita abundância realmente, porque é uma forma de compensar. Você tá num ambiente confinado, e para que você não seja, não sinta muito a falta da vida normal de alguém que vai para casa, né? Então você tem internet, você tem filme, você tem biblioteca, você tem tudo a bordo, né? Mas... Em média, quantas pessoas ficam ali na plataforma? Depende, a tripulação depende da plataforma, mas tem a tripulação, que aí você eu não saberia te precisar, porque além da tripulação 100 pessoas, fixa, mais 100 pessoas? É mais, né? mais, porque além eu não era da tripulação, eu era de empresas prestadoras. Então você sobe e vê cada um com um macacão de uma cor diferente, que são empresas diferentes. Você estava lá na época da P-32? 36. Então, isso foi bem antes. Inclusive perdemos um irmão lá, né? Na P-36. Porque ele tentou salvar alguém. Ele já estava fora de perigo. Aí ouviu gritos, resolveu voltar. E o pessoal disse, não volte, mas ele disse, não consigo. Estão gritando, tá queimando e eu tenho que ir lá. E aí ficou. É mais ou menos essa história. Mas né? você teve alguma experiência? Tive uma experiência de ver uma plataforma adernar. E eu fui para... Traduza para dois ignorantes aqui. A plataforma... para ela não afundar, ela tem o casco cheio de água. Sim. Então, se essa água vazar, ela desequilibra e ela derna. O controle de equilíbrio de uma plataforma é com água, os tanques cheios d'água, né? Os navios, algumas embarcações. Não é uma regra geral, porque existem plataformas fixas, mas normalmente é assim. Então, eu vi uma plataforma ficar completamente inclinada. Mas você estava na plataforma? Não, eu estava próximo, dava para ver. Porque no mar, hoje as plataformas não são aquele pontinho isolado no fim do mundo, não. É uma cidade, você olha, tem plataforma para todo lado. Entendeu? E a gente subia no L-Deck e ficava olhando a plataforma toda. Mas deu tempo salvar e... L-Deck eu sei o que é, onde o helicóptero... Isso. Ponto lá. Parabéns, William. Gostou? Poxa. Você fez supletiva onde? PGMB também é cultura. Você fez supletiva onde? Eu fiz supletiva aqui. Mas você é muito sabido. E eu passei por uma experiência, eu estava numa plataforma e começou um incêndio na lavanderia.
e houve um anúncio de abandono e a gente corre para as baleeiras. Baleeiras são barcos autoadrissáveis. Eles... É muito nome difícil. Eles não afundam. Autoadrissáveis. Imagine um colete, se você joga ele na água, ele não afunda, né? Ele é autoadrissável. E ele tem uma característica de ficar na posição... A baleeira, ele é um barco todo laranja. E quando ele é jogado na água, ele até pode bater, afundar, mas ele volta para a superfície. E nós entramos na baleeira, nos amarramos e vamos esperar agora só disparar. Até que alguém gritou, não, o fogo foi extinto e está tudo dominado. Mas eu poderia ter me dado bem nessa. Porque se eu consigo ser salvo da baleeira, eu ganhava 10 anos de antecipação de aposentadoria. Olha, rapaz. Que é uma regra. Só porque você sai? Só porque você foi retirado de uma baleeira numa questão de um acidente de trabalho. Então, 10 anos? 10 anos você ganha de... Mas depois da reforma continua isso aí? Não sei. Aí agora você me pegou. Eu não sei também não. Eu quando comecei a trabalhar, Charlie Brown, e isso há 30 anos atrás, a minha expectativa é que com 25 anos eu me aposentaria. Então eu comecei a trabalhar com esse contrato com o INSS. O INSS falou, você começa agora, daqui a 25 anos você se aposenta por radiofrequência, som e tal. Beleza, aí FHC fez uma reforma, aí Lula fez outra reforma, Dilma fez outra, Bolsonaro fez. Foram 4 reformas, 4 alterações contratuais. Alguém me perguntou alguma coisa? Não. Claro que tem os nossos representantes maravilhosos, né, os deputados, 513 deputados e 81 senadores, que assinaram por mim lá e aceitaram todo o novo contrato com o Estado. Né? Agora são 65 anos, ou seja, eu vou contribuir 50 anos para me aposentar. Você está novo ainda, não? Eu também acho. Para que aposentar, né? Igual a véia surda. Hein? O cara ligando. Eu espero que não ligue para dizer que vai se suicidar lá, né? Para você dizer, hein? Ou que pelo menos eu ouça o que ele está falando, né? Em nome de Jesus. Entenda que está sendo. Mas continuando essa peregrinação, no contexto de trabalho embarcado, eu comecei a assistir algumas coisas que eu digo, rapaz, isso aqui não é bem para mim, não. Eu vi muitos pais a bordo reclamando, chorando que não estava vendo a filha crescer, que não participava mais de um fim de ano, de um ano novo, que tinha que adiar o compromisso médico várias vezes, porque embarcado não dava, não coincidia. Mas aí foi quando eu percebi que um fenômeno econômico começou a acontecer, que foi para mim o gatilho para eu tomar a decisão de sair. Foi quando o petróleo começou a ficar muito barato. E aí estava se gastando $1,50 para perfurar e vender por $1. E a conta não fechava. E aí eu comecei a me mexer também para não ficar preso a esse cenário aí, daqui a pouco ter que ficar com currículo para lá, currículo para cá. Foi quando surgiu a oportunidade de empreender. E quando eu fui visitar a empresa que tinha a oportunidade, ela perguntou aonde eu queria começar a empreender. Eu disse, eu quero ir para Aracaju. Foi quando a Transdesk nasce aqui e ficamos por 7 anos. A Aracaju, a escolha foi por conta da questão da sua esposa, da saúde dela? Sim, por conta de que teria sido a nossa primeira opção antes de Macaé, né? Sim. Então a gente disse, bom, já que a gente vai precisar ir para uma nova empresa, a gente pode escolher a cidade. Não queríamos voltar para Salvador, porque naquele momento Salvador era a capital nacional do desemprego. Ele disse, então vamos para Aracaju. Está muito diferente não, né? Não. Infelizmente. Tá não. Infelizmente. Aqui em Aracaju tem uma outra grande vantagem, Charles, que aqui no inverno a temperatura beira ali 23, 22 graus nas noites frias. E no verão chega a 28, 29, 30 graus nas noites, né? Então, assim, você não tem uma grande variação, Sim. né? Tem cidade Às vezes a sensação térmica é um pouco pior. A sensação térmica, sim, mas a temperatura não, né? Sim. E aí o que importa mais para quem tem problema respiratório é a temperatura em si, né? E a nossa umidade é sempre alta, né? Temos uma umidade sempre muito alta, então, assim, para quem tem problema respiratório é sempre tranquilo, né? O problema é Brasília. Brasília, às vezes, é seco demais, então quem tem problema respiratório é um problema... É um problema a mais, né? Aqui é muito bacana, nosso clima é muito bacana. Então, Aracaju foi a sua opção. Vocês vieram para cá quando? Que ano? Chegamos aqui em dezembro de 2015. Sim. Estamos aí até então. Surgiu uma oportunidade para eu ir para o Catar quando estava no petróleo. E uma proposta de trabalho lá era um trabalho que
eu poderia definir o prazo de contrato, se 1 ano, 2 anos, mas não tivemos paz, porque na época, alguns colegas porque no petróleo você conhece gente do mundo todo, né? Eu trabalhei com norueguês, com inglês, com indiano, com um monte de gente. E aí a gente se fala muito, troca muita figurinha. E na época eu perguntei a alguns colegas que estavam nesse trânsito, eles disseram, rapaz, ó, o dinheiro é bom, era $20 mil mês, mas estão sequestrando muita gente entre o hotel e o estaleiro. Sim. E digo, é mesmo? Tá bom. E aí me desanimei, digo, rapaz, não. Sim. Já tinha até pensado assim, pô, eu fico 1 ano, faço um pé de meia, ia ficar com 45 mil mês no bolso. Mas assim, não vingou. Não... o dólar a 5,80, 5,70. Na época tava 2,5, eu acho. 2 por 1, 2,5 por 1. Mesmo assim não era um negócio muito ruim, não, né? Não, excelente. Eram 28 dias lá, 28 dias em casa. A escala um pouco maior. Mas os riscos eram muito grandes. O técnico brasileiro ele é muito cobiçado, principalmente o que trabalha em águas profundas, né? O Brasil o Brasil é muito... Trabalhei no pré-sal. O Brasil é muito assim, valorizado nessa questão de tecnologia de prospecção, né? De águas profundas. Né? Verdade. A tecnologia brasileira é muito forte. E não só a Petrobras, mas as empresas que trabalham. São várias empresas, né, ao redor da Petrobras. Você tem a Exxon, as petroleiras propriamente ditas, né, a Shell, a Exxon, a Total, mas você tem Halliburton, Schlumberger, um monte, Baker Hughes, mas um monte, muita. Só em Macaé, se eu não me engano, tinham base de 500 empresas de petróleo. São duas coisas que eu conversando com um amigo meu, ele é engenheiro civil. O Brasil é referência na prospecção em águas profundas e também na construção de pontes semelhante a essa ponte aqui da Aracaju Barra, né? Ponte estaiada? Estaiada e concretada, né? Sim. Algumas empresas, inclusive, ganham, participam de licitações em várias partes do mundo e empresas brasileiras vão lá fabricar, né? Vão construir, ou profissionais brasileiros. Eu devia ter vindo com o meu caderno para mim anotar esses nomes. Você viu com quantidade... Deus. É um nome feio, né? O nome é feio, né? Estaiada. Né? São os estais, né? Que sustentam as pontes. Né? As torres também, tem várias torres estaiadas, né? Sim. Tem as autoportantes e tem as estaiadas. Aí Aracaju você vem para cá trabalhar em qual área mesmo? Então, a gente resolve empreender na área na área securitária. Tá. Aí focalizado em quê? Seguro para caminhão, seguro para carga, seguro de vida, voltado para o transportador. E aí iniciamos um trabalho aqui. Nos primeiros 2 anos era eu, minha esposa e meu filho. Depois ele vai para a universidade, porque na época ele estava com 17 anos, vai para a universidade, fica só eu e minha esposa. Depois o senhor começa a prosperar o negócio 1 ano e meio, 2 anos depois. Aí a gente parou de tirar dinheiro do bolso, porque até então a gente pagava, foram 2 anos para virar, para parar de botar dinheiro, né? E depois mais um tempinho para começar a gerar receita líquida mesmo. Formamos uma equipe, chegamos a ficar com uma equipe de 10 pessoas, chegamos aí até Recife fazer um trabalho também, uma extensão daqui. Depois entendemos que a empresa eu costumo concluir, resumir da seguinte forma: a empresa se profissionalizou muito, virou uma franqueadora e a gente não conseguiu acompanhar. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque estava exigindo demais. Eu já estava passando por cima de valores e princípios. E quando eu fui conversar com minha esposa sobre a possibilidade de não continuar, a resposta dela e da minha filha foi a seguinte: nós estamos orando e jejuando por isso há 3 meses. Olha. A gente queria que você parasse. Eu já não conseguia mais concluir uma conversa de mesa, porque o celular tocava, eu tinha que atender. Chegava uma mensagem, eu tinha que olhar. Finais de semana eu pensava que ia ficar em casa e tinha que sair para Recife. Assim, é trabalho, mas já estava perdendo a mão. Aí eu disse: Senhor, me ajude aqui, me mostre uma forma, e paramos com esse processo, né? Agora estamos num outro segmento, estamos fazendo
um trabalho de mercado financeiro, estamos trabalhando na operação de mercado financeiro, e o Senhor tem nos abençoado aí, seguimos caminhando. É isso aí. Mercado financeiro. Você entende de mercado financeiro, Chala? Não, ele não. Não, você não entende de mercado financeiro. Eu lembro da época que a gente ganhava aqueles cofrinhos da Caixa Econômica. Ô, rapaz, poupançudo. A cadernetinha, né? Não. Eu sou da época daquele cofrinho de papelão. De papelão, que era metal em cima, né? Eu botava, se fosse dos dias de hoje, o meu irmão, William Menezes, ele enchia o cofrinho e guardava. Sim. Eu abria o meu para comprar de bala, tirava tudo, e se ele vacilasse, eu ainda pegava ele. É brincadeira, só para você entender. Você vai comprar de bala. Que infância boa, né? O quanto eu entendo de mercado financeiro. Tô percebendo. Isso é dos meus, entende muito. Tem uma coisa que também é muito assim, das nossas histórias. Você falou sobre a Igreja de Atos, mas tem uma coisa que também as pessoas se impactam, né? E falam muito aqui, é sobre o propósito eterno de Deus, né? Tem a questão de quando a gente está numa denominação, a gente prega muito salvação, e isso mesmo meio que confronta o que é o propósito. Isso também chegou na sua vida forte. Fala um pouco aí para nós. Então, exatamente. Quando nós orávamos pedindo a Deus uma vida mais bíblica, mais parecida com o que a gente via na realidade de Atos, porque a gente lia uma coisa e comparava com a nossa realidade e não conferia. Sim. Então isso nos inquietou. Exatamente quando nós começamos a receber de Deus a resposta da nossa oração, foi no momento que chegou para nós toda essa informação que nós não imaginávamos que ia encontrar, que era o propósito de Deus, né, para a nossa vida. E aí, como eu falei, nesse contexto aí veio essa mensagem de correção de Deus, como andar na luz, confissão de pecados, viver uma vida transparente, né? E tudo isso foi um impacto muito grande, né? Mas mesmo passando, como eu posso dizer assim, no crivo, mesmo que pegando a gente meio que de jeito, mas havia uma alegria no nosso coração, porque a gente percebia que aquilo era mais bíblico do que o que a gente já tinha alcançado, né? Mas essa mensagem sobre o propósito eterno de Deus, rapaz, ela chega assim como um manjar, né? Porque nos deu não só ferramentas para o nosso dia a dia, para a nossa vida, mas como veio com uma concretização daquilo que tudo que Deus tem para nós. Tirou a insegurança, muitas dúvidas foram sanadas e, de forma resumida, foi resposta à nossa oração, né? Como alcançá-lo, como alcançar esse propósito, passos práticos, que era uma coisa que era muito distante da gente. A gente vivia, como eu falei, no mundo teológico, era muito teórico, não tinha nada muito prático, né? Nada mais concreto. E nossa alegria em ter encontrado resposta a tudo isso que a gente orou, né? Mas vamos fazer uma brincadeira. Vamos dizer que eu sou alguém que estou ouvindo. Sim. E se eu tivesse uma pergunta? Sim, mas o propósito de Deus não é salvar o homem, não? Responda aí. Boa pergunta, Charlie. Pronto. E, inclusive, nós criamos dessa forma, né? Nós tínhamos a informação pela metade, digamos. E por isso que eu disse que isso trouxe um alento para nós, porque aprofundou nossa percepção da realidade espiritual. Então, não, o propósito de Deus não é salvar o homem. Ele usa a salvação como meio, né? Mas o que Deus quer é que o homem recupere a sua imagem e semelhança. Deus quer ter filhos parecidos com ele. Então ele tinha que de alguma forma intervir nessa vida dissoluta do homem. Então ele alcança o homem, tira o homem do fundo do poço, salva ele e bota ele no caminho de volta. Ele diz, você se perdeu, você estava no seu caminho, você estava fazendo o que sua cabeça dizia, ou que alguém te ensinou, ou que os livros, ou que o seu passado te formou. Agora eu tenho uma nova proposta, que é você voltar de onde você nunca deveria ter saído, em direção a mim, andar comigo, fazer a minha vontade, deixar que eu te governe, que eu te guie. Não governo no sentido tirano de comando, mas no sentido de guiar, de conduzir, de te levar por onde você está perdendo tempo e não deveria ter saído, que é o meu caminho. Se era esse o propósito, onde houve a quebra de propósito? Pronto, então.
É por isso que o livro de Gênesis me encanta. Eu sou um cara, tá vendo? Que bom. Tá vendo que eu vou me converter Você hoje. devia ter me falado para me preparar da sabatina. Discipulado. Ele não tá sabendo ainda aquela parte lá, né? Eita. Rapaz. Então, o livro de Gênesis sempre me foi algo que me atraiu muito, exatamente porque existem princípios ali muito claros que não podem ser quebrados. Quando é quebrado, a gente só se dá mal, né? Por exemplo, antes de responder sua pergunta, o papel do homem. Quando o Senhor fala para ele, olha, eu te coloquei aqui, você vai cultivar esse jardim. Paz, a revelação tão profunda do que é esse cultivar. O homem quebrou isso, você vê o que é que a gente tem hoje aí. O tipo de homem que a gente tem hoje, né? De que forma está o homem, o papel masculino, o papel de homem. Mas enfim. Então, onde é que houve a quebra para se poder corrigir ou voltar ao rumo, né? Se a gente pegar os primeiros capítulos de Gênesis, a gente vê a criação de todas as coisas e Deus declarando que faria o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Deus estabelece a criação do homem. O seu propósito. E o seu propósito ali sobre o homem. Que o homem fosse semelhante a ele, né? Sua imagem e semelhança. E aí você vê o homem inicia a sua trajetória, mas em algum momento lá ele resolve ultrapassar os limites estabelecidos. Deus deu ao homem alguns limites. Daqui você não passe. Daqui eu não quero que você lance mão, não quero que você coma esse fruto, não quero que você ultrapasse isso aqui que eu estou dizendo. E o homem tomou uma decisão. Disse, rapaz, eu vou ousar aqui. E no momento que ele infringe esse limite, ele joga a quebra desse propósito, acontece aí. Porque ele parou de ouvir a verdadeira voz do Senhor e foi ouvir a voz de terceiros. E isso até hoje é assim, né? Porque tudo que a gente já conversou aqui, do homem se desgastar para trabalhar, para correr atrás, e para acontecer, e para suprir, e essa ansiedade, e essa ganância, porque princípios foram quebrados, né? Mas aí, pulando agora lá para o Novo Testamento, o Senhor restaura tudo como? Através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João disse isso, ali, ó, eis o Cordeiro de Deus, e aponta para Jesus. Isso não tem nada a ver com religião, isso não tem nada a ver com com pontos de vista. Isso é um fato, uma realidade na minha vida. Eu experimentei o perdão. Eu sei os tormentos que eu passei, os tormentos mentais, que no dia que eu fui batizado eu amanheci no outro dia sem eles. Vozes, sons, coisas. Isso marcou a minha vida. Então, digam o que quiser, queiram anular as escrituras, queiram desdizer e falar ao longo... Atualizar, né? Fazer o que quiser, mas as marcas que eu tenho... Uma ex-apresentadora famosa, que você assistia muito quando você era criança, disse que tinha que atualizar, né? Estava ultrapassado as escrituras. Né? Veio com essa. Você falou de uma coisa aí interessante. A partir do momento que o homem resolve andar com as próprias pernas e pela própria cabeça, a primeira coisa que faz é tirar a culpa dele, né? Sim. Botou logo a culpa na mulher e o próprio Deus, né? Falou, não, foi a mulher que tu me deu que trouxe esse negócio aí, eu nem queria. O Senhor que me deu esse problema aí, né? A mulher que tu me deu trouxe o fruto aí, bem claro ali. Já tirou o corpo, ou seja, já virou, a humanidade tá ali, né? Um exemplo claro, né? E fica claro depois que Paulo deixa explícito que o problema não foi a mulher, o problema foi ele, né? Sim, não muda. Você falou uma coisa aí que eu achei interessante. E aí, vai se converter, Charles? Tô quase. Tá quase se convertendo. Quase. Acho que vai faltar só isso agora. Vamos preparar ali uma água ali. Aspersão, batismo por aspersão. A conversão é diária, né? Todos os dias. Todos os dias. Não, mas se tiver, a gente não precisa esperar. Faz igual lá em Filipe, né? Do eunuco. Se o eunuco é verdade, tem um poço d'água ali. A gente já... A água já está aqui, a gente... Sei que você é meio batista, mas a gente é presbiteriano, aspersão e acabou. Você falou assim, experimentei o perdão. Eu queria que você traduzisse isso, porque para as pessoas que estão nos ouvindo, perdoar, normalmente é difícil você perdoar, né? É difícil você perdoar quando você
de alguma forma, é magoado. Né? E você magoou alguém e experimentou o perdão. Explica isso. O livro de Romanos diz que todos nós temos uma consciência, né? E não há dúvida de que todos nós temos uma clara percepção de como nós estamos, né, as nossas responsabilidades e tal. Eu me converto aos 16 para 17 anos. Só para dar um pano de fundo, eu caso virgem aos meus 22 anos. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu tinha uma vida dentro de uma média. Eu estudava, eu trabalhava, eu não tinha um envolvimento com orgias. Digamos assim, nada que causasse um problema para os meus pais, um problema social. Né? Você era um bom menino. Isso aí mesmo. Eu digo que era o pecador nota 10. Porque não são as coisas que fazemos que nos tornam pecadores. Isso é o que está escrito em Gênesis. Isso é o que está escrito em toda a Bíblia. Do contrário, a gente precisaria que os nossos filhos, por exemplo, mais novos, não podiam ser batizados, teriam que experimentar e praticar pecados para justificar que eles precisam de perdão. Não. Por que eu digo pecador nota 10? Exatamente porque a minha natureza, ela se inclina contra Deus. Isso é a minha essência, né? E eu até uso isso quando eu falo para as pessoas. Você não vai esperar laranja de um pé de jaca, porque a essência da árvore é para jaca. A minha essência é para o pecado, é para me rebelar. Por isso que o salmista muitas vezes ele fala: aquieta-te minha alma, ou diz a minha própria alma, louva ao Senhor. É uma forma de você ordenar que a sua alma se volte para Deus, né? Quando eu comecei a ouvir na casa da minha vizinha, a senhora Maria das Graças, que não está mais entre nós também, sobre o Evangelho, foi ali que eu comecei a perceber que existia em minha vida algo completamente oposto àquilo ali. Eu estava fora daquilo, eu estava desalinhado com Deus. E aquilo me trouxe uma clara percepção de rebelião. Não era uma culpa, né? A religião lhe revela a culpa, né? Não era isso. Era que eu estava desalinhado. Deus era bom, generoso, mas meu coração não estava alinhado com o dele. Ponto. E como é que eu posso agora então entrar nesse alinhamento? Não há nada que eu faça para resolver isso. Não há nada que eu possa pagar por isso. Não há nenhum trabalho, não há nenhuma penitência que eu possa fazer para resolver isso. A única coisa que eu precisava fazer é dizer: olha, eu quero que você governe toda a minha vida. Eu quero uma nova vida. Não quero mais a minha fazer como eu fiz até aqui, como eu penso até aqui. Eu quero tudo o que tu tens para mim. Aí foi uma entrega. Quando eu tomo essa decisão, aí não é uma questão de sentir apenas, não está baseado nas emoções. Eu recebo uma alegria que aí, meu amigo, é de cada um, né? É como eu falei, eu lembro no dia que eu fui batizado, no outro dia eu acordei com uma alegria que eu nunca tinha sentido. Não foi que eu ganhei a carteirinha de um novo clube, não. É uma experiência nova, diferente. E saber que o Senhor tinha perdoado os meus pecados, porque eu tinha me entregue a minha vida a Ele. E aí, Shalom, decidiu? Traga água. Eita! E eu vou dizer ao discipulador dele que ele se saiu bem, né? Rapaz. Não é? Quem é o discipulador de Jairo? Rapaz? Me ajude. Posso mandar você adivinhar, que senão eu vou mandar você pecar, né? Mas deu um chute. Hein? Já veio aqui algumas vezes. Já veio algumas vezes? Já. Começa com E e termina com Rick, não? Não. Não? Não, é o outro jogador. É o ex-jogador. Marcelo? É o Paraíba, o bom de bola. Ó, Paraíba. Aí. Esteve com a gente alguns dias atrás, mas só nos bastidores, né? Foi. Veio trazer o Marcelzinho. Pois é. Bacana. É uma experiência maravilhosa, viu, William Léo? De entender que, por fim, a gente necessita de um perdão, sabe? Porque nós somos arrogantes, orgulhosos, cheios de nós mesmos,
ensimesmados, né? Somos ensinados a ser assim, né? Verdade. E necessitar de perdão é um negócio extraordinário. Amém. E tem lá aquela oração, né, que perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. E também exercer o perdão, né? Aprender a... Tem até tive uma colega minha, né, que ela tinha, conversando com ela alguns anos atrás, ela disse que tinha um problema sério com a avó e não conseguia perdoar a avó. Aí eu perguntei, ela é católica, né? Eu perguntei, você costuma orar o Pai Nosso? Ela, assim, toda noite antes de dormir, quando acorda de manhã. Eu falei, tu já percebeu que tu pede para Deus te perdoar da mesma forma que você perdoa? Ela parou, regalou os olhos assim. Aí eu acho que ela já conseguiu resolver o problema com a avó dela, mas a gente às vezes ora e não se atenta, né? Não, mas às vezes a gente faz um bocado de coisa e não a se gente atenta, é meio né? problemático, hein, Charlie? Muito Meu problemático. Deus. Muita cabeçada nessa trajetória A aí. gente é cabeçudo. Cabeçudo. Muita coisa. Cabeçudo. Melhor resumo aí, cabeçudo. É importante a gente lembrar desses... Eu estava conversando com o Charles há alguns minutos. Ressignificar para não cometer os mesmos erros, né? A gente sabe que cometeu, reconhece, aprendeu, ressignifica. Vamos no arrependimento aí, né? Para não fazer de novo. Você percebeu? Pegou? Você... Trocou o drive? Não é, trocar o drive é difícil, parceiro. Você imagine que eu sou uma máquina. Não, isso aí é aquele disquete, daquele grande, né? Ah, entendi, de 516, aquele papel. É 516? Era Eu acho que é 516. 516. Que eu tenho o de 3, né? Tem o 3 1/4 e tem o 5 Eu sou de uma época... Sou velho. Quantos kbytes aquilo ali? Era kbyte? Eram 512 kbytes. Kbytes, Era. né? O outro já era 1.4 mega, né? Isso. 1.44, eu acho. O menorzinho. Que é um absurdo, né? Cabia um monte de texto, um monte de bloco de notas ali. E eu ingresso no mundo da informática de que forma? Eu fiquei noivo de Olga já. E nisso anos 90, né? Porque pegar... Exatamente. E aí, eu era mecânico da Volkswagen. Mecânico? Tá vendo você? E ela fazia um curso de informática que era tudo ambiente caractere, ambiente MS-DOS. Isso. Aí ela chegava com as linhas de comando do exercício do livro. Ponto. Isso CD mesmo, CD contra barra, aquela coisa, Deléu e tal. De aí, /W, /P, /W, eu também aprendi barra assim, P. Mas eu me senti programador. Não, era maravilhoso. Eu sou um programador. Aí ela chegava, me ajude aqui a fazer essas tarefas aqui do curso. Eu olhava aquilo e digo, meu Deus do céu, a mulher tá na minha frente. Não entendo nada de informática. Isso me deu um gatilho para estudar. Sim. Eu caí para dentro da informática. Você não queria ser o Eduardo da Mônica. Pois é. Ainda bem, né? Me profissionalizei. Do curso que eu fiz, já fui para a sala de aula da aula. Uma empresa que vendia computadores, formava turmas para dar um curso gratuito de 80 horas, assim, para os compradores aprender a dar os primeiros comandos. Já tinha o Word nessa época, não? Já tinha um ambiente, o ambiente WordPress, DOS, né? já tinha. O WordPad, né? O WordPad, tinha o Microsoft Word também já. Ah, já? Já. Então já é o que? 94, 95? 96. 96. Um ano antes de Israel nascer. E esse negócio desse desafio da minha esposa, eu sustentei a casa por muitos anos com informática. Já dei aula para o MST de informática. Apaga essa parte. Ainda bem que o pessoal não invadiu o sistema. A universidade fez um projeto lá e... Foi? Tinha médico formado em Cuba, tinha um... Ah, que legal. Sim. Tem muita... Acho que eu participei desse projeto, viu? Porque eu acho que esse projeto ele foi nacional, né? Logo no início do primeiro governo Lula. Isso. Então, foi um projeto nacional. Inclusive, a moça responsável por esse projeto no Brasil inteiro, depois ela foi ser alguma coisa do INCRA, né? Que hoje tá como vereadora, né? Que é a professora Sônia Meire. Sim. Eu participei desse projeto aí. Sim. Muito tempo, hein? Nessa época eu estava em Vitória da Conquista. Foi logo quando eu tive o problema do câncer. Eu estava ainda... Você não contou isso pra nós. Não contei, né? Rapaz, faltou isso aí, William Léo. Faltou... Faltou isso aí. Olha que coisa, né? Meu filho, ele começa a sentir umas... Olha como a gente descobre essa doença. Meu filho começa a sentir umas cólicas intestinais. Sim, de uma semana para outra, isso foi aumentando a dor. E um dia eu chego em casa, ele estava debaixo do chuveiro, se abraçando o abdômen assim, gritando de dor. E aí levamos para o médico. Foi feito uns exames
E ele ia para o centro cirúrgico já tinha até sido avaliado pelo anestesista com suspeita de apendicite. Só que aí o anestesista fez uns protocolos, umas manobras com o corpo dele, torcia o tronco dele, dizia, não, isso não é apendicite, ele está muito tranquilo. Aí repetiu os exames e descobriu que era salmonela, que é aquela bactéria, né, que é capaz até de perfurar o intestino. Sim. E essa bactéria ela é adquirida por alimento, né? Bom, a gente tinha um hábito de comer pastel em trailer na rua, a Vitória da Conquista tinha muito isso, né? Sim. Aí o médico fala o seguinte, ó, como vocês comem juntos, comem as mesmas coisas, vamos fazer um exame em todo mundo da família, porque pode ser que os demais estejam com salmonela também, mas não estejam em alta diluição e ela vai se manifestar e tal. Nesse processo, eu faço um exame clínico, tiro a camisa e deito. Quando eu deito, o médico ia me examinar e ele viu uma bola de ping-pong aqui no meu pescoço. E ele disse, rapaz, você tem um tumor aí, você nunca viu isso no espelho? Eu disse, não. Resumindo, eu estava com um tumor na tireoide. Não, eram 10. E 7 eram malignos. E eu vou para o processo cirúrgico e minhas cordas vocais são raspadas, eu tenho uma voz... Eu não alcanço muitas notas mais hoje, eu já fui levita. Muito bem, garoto. Tenor, não? Não, tenor não. Mas eu hoje tem muita nota que eu não alcanço mais, tive as cordas vocais. Aliás, o médico ficou surpreso que eu consegui voltar a falar, porque não havia essa possibilidade, não. E do processo cirúrgico eu vou para um processo de tratamento com iodo, né, que é um processo químico também, semelhante à radioterapia, né? Isso em 2006. E passou isso aí, foi um momento bem agudo, assim, né? Você pensa... Eu lembro que a marca desse período, eu lembro que um dia eu entrei no quarto e comecei a chorar. Senhor, eu vou morrer, meus filhos vão ficar. Isso eu já tinha operado já, né? E a operação foi sucesso. Mas mentalmente eu estava destruído. A única coisa que eu ouvi claramente no meu coração, eu não te deixarei ficar louco. Só isso que eu ouvi. Daquele momento em diante, eu voltei às minhas atividades normais. Eu ia para o Cefet, eu fazia um curso técnico, eu ia de moto. A moto estava com problema, eu empurrando, o pescoço ainda cheio de pontos, eu empurrando a moto para ir de noite para a escola. Tava nem aí, meu irmão. Eu ia morrer mesmo. Era a minha cabeça, né? Eu pensei em parar tudo. Depois que eu ouvi essa voz, não te deixei ficar louco, eu digo, bom, então eu vou terminar de viver o que dá e cair para dentro. E tô aqui, 2006. Já são o quê? 18? 18 anos. 18 anos. Tá vendo você, Charlie Brown? Deus é bom. O tempo todo. No ano seguinte a essa cirurgia, eu sofri um acidente de carro. Eu colidi de frente com 2 motos, os caras estavam fazendo racha. Aquelas XT alta 600, sim, né? Sim. Nessa, minha esposa... Eu tinha um Corsa, o Corsa virou um Y, assim, a colisão. Minha esposa ela teve um scalp que arrancou a metade do rosto, ficou parecendo uma orelha de elefante, assim, ó, balançando assim. Vocês devem ter visto que minha esposa tem uma cicatriz, né? 1 ano depois disso aí. Isso em Conquista ainda? Em Conquista. Eu vinha subindo o Marçal. Sim. Subi a Serra do Marçal, passei lá pela Pamonha. Sim. Faltando 12 quilômetros para chegar em casa, eu tive esse encontro. Então, o pessoal já no plano já. O pessoal vinha da Chapada, o pessoal vinha na excursão de moto, vários motoqueiros. E eles vinham a quase 180 por hora. E os motoqueiros ficaram vivos? Um casal faleceu na hora e o outro teve só um deslocamento do tornozelo. Eu corri, quando eu vi a moça com a cabeça virada para trás, assim, no chão. É uma cena muito difícil. Então foi uma sucessão de coisas que aconteceram. Mas, assim, por que acontece isso? Eu tinha saído num trabalho específico. Eu tinha saído, peguei um rapaz que é ex-traficante, que a gente estava cuidando da vida dele. Ele morava em Eunápolis. Ele tinha uma história de vida em Eunápolis envolvido com tráfico muito pesado. E ele devia muitas coisas aos traficantes. Ele devia dinheiro, ele devia armas, ele devia... E quando ele se converte em Vitória da Conquista, a gente pregou para ele num centro de recuperação de dependentes químicos. Sim. E ele enxerga Jesus de fato e começa a progredir.
arranja emprego. Aí ele disse, Jairo, eu vou juntar um dinheiro desse meu trabalho aqui que eu preciso pagar minhas dívidas lá na minha cidade. E quando tudo fica pronto, não sei se 1 ano ou 2 anos depois, eu vou com ele para Eunápolis. E lá eu fui em cada lugar. Gente que estava preso, a gente não conseguiu ver. Quem estava morto não conseguiu ver. Gente que estava em cadeira de roda, a gente conversou. Eu vi ele entregar dinheiro assim e ele conversar e se retratar. E nessa noite nós ficamos... Foi um fim de semana assim, muito intenso, né? E aí na volta... Isso aconteceu na volta? Na volta. Ele estava com você? Então, estava comigo. Ele teve apenas o dedo mindinho deslocado na colisão. E foram... Muitas histórias e muitos livramentos, William Léo. Muitas coisas que Deus fez. Isso aí, fora os livramentos que a gente nem percebe, né, Charles? São muitos, a gente nem se dá conta, né? Das misericórdias do Senhor. Charlie Brown, Jairo já está convidado para voltar aqui para falar de mercado financeiro, é isso mesmo? Sócio, ele e o filho. A gente pode... Vai vir os dois. Pois é. Vamos sim, se puder ajudar, falar com o Charles, que é o nosso especialista aqui em mercado financeiro. Quem? Hã? Hein? Bora, o bate-bola hoje, nossa câmera aqui resolveu descansar. Falou, tô exausta, não quero mais trabalhar, me deixa em paz. Tá descansando, temos aqui 2 câmeras, hoje não vai ter aquele corte bonitinho entre você e ele, vai ficar... Vou deixar essa aqui aberta mesmo. Deixa aí, você. Ou você quer que faça o corte aqui pra você? Filha, eu senti que você tá nostálgico, 2 coisas novas na mesa. Rapaz, você nem apresentou. Ó o que tem ali. Rapaz, que é isso? Que foi isso aí, Pedro? A câmera que foi descansar. A câmera dormiu, pessoal. Dormiu. Aqui nós temos aqui presente Dona Regina Leal, né? Dá pra ver? Não, dá pra ver, né? Projetor, né? É um projetor aqui, de cinema esse? De cinema, projetor de cinema. Para passar fita, né? Não é? Coisa chique. E aqui acho que é um gramofone o nome disso aqui. Isso. Né? Do tempo de Charles aí. Charles era pequeno. Ouviu muita música no desse daqui. Né? Analógico? Analógico mesmo, né? Isso aqui são eram gravadas as ondas, né? Sim. Num disco de cera, os primeiros, né? Aí a agulha passava pelas ranhuras, né? Que imitavam analógicas ao som, né? Sim. É um som... Para quem gosta, há uma discussão na internet, você quer arrumar problema na internet, você fala que o vinil é melhor do que o digital. Ou o contrário, o digital é muito melhor que o vinil. Para mim não faz diferença. Há músicos que falam que percebe melhor no vinil. O grave. O que acontece também é que, assim, com o digital, houve a possibilidade de você colocar mais compressão, né? Você tem um 16 bits ou 24, você consegue colocar mais dinâmica. E aí a turma coloca um limiter muito alto, assim, explora muito e a dinâmica da música foi embora. Sim. Antigamente você sentia que a música ela subia, hoje em dia não, é tudo muito... linear. Fica parecendo uma coisa de plástico, né? Aquela coisa... Eu particularmente gosto de música com dinâmica. Eu gosto muito do som dos anos 80, são algumas coisas dos anos 70, principalmente internacional, né? Você é velho, William. Rapaz, você ouvir James Taylor é muito legal. Você ouve aquela bateria sem pele de resposta ainda, que não tem, mas é um som muito bonito. William. Anos Benson, 90. Stevie Wonder. Anos 90 também tem muita coisa legal, porque anos 90 eu acho que pegou o melhor dos dois mundos. Você pegou o melhor do digital e o melhor do analógico, porque você tinha digital, só que na fita analógica. Eram os ADATs, né? Você tinha gravação digital, mas era em fita magnética. Sim. Ainda tinha E a turma não exagerava nos compressores e nos limiters, né? Então tinha um som mais solto. Né? Aí a praia, não é a minha praia, não. É um som mais gostoso, Mas não vamos discutir não, porque isso aí, rapaz, meu amigo, pior que biscoito e bolacha. É biscoito ou bolacha, aí você arruma outra confusão, né? São as lendas da internet, né? Então, melhor não. É como o Palmeiras não tem mundial. Será que acha o quê? A Edmoto eu acho que é vinil. Costumava ser vinil, não sei hoje. A opinião de Edmoto é melhor. Será que eu já vou arrumar problema com isso? Como o Palmeiras não tem mundial. Será que não? Sim, Palmeiras não tem mundial. Eu não sei. Será que tem? Será que tem? Já tem palmeirense aqui mundial. Falando que não tem, né? Nós tivemos um palmeirense aqui ratificando que não tem. Então, que evolução. Opa. A consciência, né? Vamos com um bate-bola agora? Bora. Vamos lá. Hoje o bate-bola vai ser com essa câmera aqui. Só uma? Só uma. A minha câmera? A sua. A câmera que o Charles fica...
Você percebeu que já fez de novo? Tem uns trejeitos aí, uns códigos. Assim. Não é o código de Pablo Marçal. Não, você não pegou o código ainda. Não. Eu ainda não troquei de carro, uma casa velha. Não troquei. Um carro velho, uma casa velha. Tudo velho. É que nós somos velhos. Quando o cara pega o código, William Léo, você não tem noção. Não. Né? Eu também não peguei esse código, não. Ninguém pegou, só ele. Parceiro, eu vou fazer uma pergunta para você e no final você vai deixar uma mensagem para a galera aí. Então, com uma resposta só aí você... E aí gosta de música, viu? Gosta de música? Opa! Gosto muito. Gosta de música. E é da minha época. É bom. Né? Os gostos musicais parecem. Parceiro, eu vou fazer uma pergunta, você responde simplesmente com uma palavra, como você queira, uma resposta rápida. Né? Fale para nós um momento. O nascimento do primeiro filho. Uma pessoa. Maria Olga. Parceiro, eu não vou fazer aquela não. Vai perguntar quem é Maria Olga, não? Maria Olga ele já falou, né? Já falou, né? Já. Tá. Mas Maria Olga, você pode responder aí pro pessoal, né? O pessoal saber quem é Maria Olga. É a dona do meu coração. Rapaz. Se você quiser mandar um beijinho ali, parceiro, um coraçãozinho, aquele coração. Você faz coração de dorama, parceiro? Não faço essas coisas, não. Coração de dorama. Olga, ele não faz, mas a gente manda pra você, tá? Um coração de dorama. Beijo, amor. Parceiro, uma música. Rapaz, tem muitas. Nesse universo que, nossa... Mas tem que ter uma música que marque. Gostar de música... Uma música que marque a conversão, marque o filho, marque o casamento. Eu não lembro agora o nome da música, mas é aquela de Asaf, que fala que eu estou pronto para que o Senhor me envie. Mas eu não lembro o nome agora. Eu canto ela muito, gosto, mas não. Dá uma palhinha, né? Pelo menos uma parte pra gente não ser bloqueado. Rapaz, Mas senão a gente vai ser bloqueado. Acho que a Azaf não vai fazer. Vai não? Não porque vai. depende da editora, não é nem o artista, é a editora que tem os contratos, né? Cada contrato... Rapaz, me deu um branco agora na música aqui. Mas depois a gente vamos colocar, inclusive, no Instagram. No Instagram vai estar, a chamada do Instagram vai estar com essa música. Pronto. A chamada do Instagram. Lembra aí de... Me lembra depois. Coisa tenho feito. Aí sim. Você lembra? Para o meu próprio prazer, tenho andado à procura. Tá bom pra não dar só 5 segundos, senão o YouTube... Maravilhosa a música. Eis-me aqui. Agora a gente quer saber de você, né? Revela aí pro povo um time de futebol. Ih, rapaz. 15 de Piracicaba? É o Coringão, né? Não tá bem esse ano, mas a gente tá aí. Esse ano, né? Já tem um tempo, né? Esse ano tá pior. Mandar o Tite pra lá, que eu acho que dava sorte. Manda o Tite, né? Pra lá, manda o Tite pra lá, pelo amor de Deus. Parceiro, deixa uma mensagem aí pra nós, fala aí. Então, ele tá voltando, o Senhor de toda a história, aquele que é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Não há nada mais importante, não há nada que façamos, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, se não for para apontar para Ele. A palavra aleluia é direcionada unicamente a Ele. É uma expressão de adoração que só Ele pode receber. Todas as coisas são dele, Ele tem o controle total de tudo e eu quero que Ele tenha sempre das nossas vidas. E tudo passará como tem passado, né? Mas as suas palavras permanecerão para sempre. Amém. 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 Tudo passará. Lembrou alguma música? Tudo passa, tudo passa. Cantava muito também, né? Muito. Nelson Ned? Cantava muito. Nelson Ned. É isso, a gente fica por aqui. Semana que vem mais um episódio. O Jairo já está convidado. Eu ficar nessa câmera aqui. Você gostou, né? Câmera agora aqui, né? Vamos ficar de frente agora. Todo mundo. Como lembra o PGM Sport? A gente fez de frente, não foi? Nessa câmera aí. Teremos PGM Sport, a gente não pegou Olimpíadas, né? O nosso contratado, a gente contratou um especialista, né, que é João Paulo.
João Paulo correu. Pra fazer os especiais, João Paulo né? só quer saber do Palmeiras. Só quer saber do Palmeiras. E o futebol que é o Alfa? Alfa 7. Sim. Inclusive com a gente, novidades aí, nos próximos episódios, a gente vai estar aqui anunciando, né? Os nossos patrocinadores, né? Coisa boa. Negócio bom. Patrocinadores. Patrocinadores. E é isso aí. Então, próximo episódio, quinta-feira, aqui neste mesmo horário, quinta-feira, 8 da noite, sempre com você, PGMB, coraçãozinho assim, ó. Renatinha. Olha, Renayala, você fez Charlie Brown fazer coraçãozinho de dorama, Renayala. 2 pra você. Homem de quase 2 metros de altura fazendo coraçãozinho de dorama. O que uma mulher faz não homem, é, né, rapaz? Rapaz. Gente, ó, tchau.